O Senhor é bom, sua misericórdia, sua bondade dura para todo sempre. Convido você, na sua casa, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, se você puder comigo, no livro do profeta Ageu. Hoje, o tema do nosso sermão será um chamado ao compromisso. O profeta Ageu fica já no final do Antigo Testamento, já próximo ao livro do profeta Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento. E certamente, nessa noite, o Senhor tem uma palavra reservada para os nossos corações. Deus quer falar com cada um de nós, e a minha oração é que você possa abrir o seu coração ao falar de Deus, a voz de Deus, que ela possa ser audível ao seu coração nessa noite. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, um chamado ao compromisso. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós, que tenha sobrevivido, contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as ações, e as coisas preciosas de todas as ações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Bendito seja o nome do Senhor. Durante 430 anos, o povo de Israel sofreu debaixo do chicote dos egípcios. Foram 430 anos de dura servidão, de dura escravidão. Mas Deus tinha uma promessa para com este povo. E a promessa dizia respeito a uma terra prometida, a uma terra que mana leite e mel. E depois de mais de 4 séculos, Deus levanta um líder para conduzir o povo no êxodo, na saída do Egito. E Deus direciona o povo a não ir pela rota dos filisteus, mas a ir pelo deserto. Esse foi o caminho que Deus escolheu para que o povo pudesse trilhar, pudesse traçar. E durante 40 anos, este povo peregrinou no deserto até a terra prometida. Depois de longos 40 anos, o povo finalmente chega em Canaã, a terra da promessa do Senhor. Mas agora havia um novo desafio. E o desafio era expulsar os moradores daquela terra para que o povo pudesse tomar posse da promessa do Senhor. E foram 7 anos de guerra, até que quase todas as tribos dos cananeus foram expulsas de Canaã e o povo pôde habitar a terra. O livro de Josué cobre esse período da história do povo de Israel, quando descreve as conquistas, as inúmeras batalhas que o povo enfrentou para tomar posse da terra prometida. Depois da morte de Josué, segue-se um período em que não havia uma liderança unificada em Israel. Um período de 400 anos,
onde o povo oscilou entre momentos de arrependimento, momentos de avivamento e momentos de pecado, de idolatria e de queda. E esse período, denominado como período dos juízes, é um período de um ciclo vicioso, onde ora o povo estava diante de Deus, rendido ao Senhor, ora o povo rejeitava o Senhor para adorar Baal e os deuses cananeus. Até que finalmente o povo pede um rei e Deus permite. Muita gente diz que a voz do povo é a voz de Deus, mas o relato bíblico prova o contrário. O povo queria um rei e Deus não queria dar um rei ao povo porque o Senhor era o seu rei. Mas o povo, de forma muito teimosa e obstinada, insistem, e Deus então manda Samuel ungir Saul como rei. Saul reina 40 anos e termina muito mal o seu reinado. Deus entrega o reino a Davi, e durante 40 anos Davi reina sobre Israel, e é um período de prosperidade, e é um período de bênção, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E com a morte do rei Davi, assume o trono seu filho Salomão, que também reina 40 anos em Israel, e é um reino mais próspero do que o reino de Davi. É o período em que o templo dos judeus é construído, em que Israel consegue gozar de paz, e é um período onde não há guerras. Salomão, ele goza de uma estabilidade financeira, econômica e militar no período dos 40 anos em que ele reinou em Israel. Mas depois da morte de Salomão, Israel é precipitado em uma divisão política. 10 tribos seguem um dos servos de Salomão chamado Jeroboão e fundam um reino do norte. E 2 tribos permanecem ligadas à casa de Davi, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E nós temos então 2 reinos vivendo paralelamente, em grande parte lutando um contra o outro. E isso levou à fraqueza política e militar, tanto do norte como do sul. Os 19 reis que reinaram no norte, em Samaria, foram reis ímpios, que não temiam e não honravam a Deus. Em compensação, nós temos no sul, em Judá, vários reis que temeram a Deus, que honraram a Deus, como Josias, Asa, Josafá, Ezequias e muitos outros. No ano 722 a.C., a Assíria investiu contra o reino norte e tomou Samaria e levou os judeus do norte cativos e os espalhou em várias partes do mundo e trouxe outros povos para habitar em Samaria. Cerca de 120 anos depois, foi a vez do reino sul. No ano 605 a.C., Nabucodonosor marcha contra Jerusalém, sitia a cidade e finalmente a toma. Leva um grupo de judeus cativos para a Babilônia. Entre esse grupo de cativos estava Daniel, seus 3 amigos, Misael, Azarias e Ananias. E o regente que ficou reinando em Jerusalém, ele se rebela contra Nabucodonosor. E mais uma vez, Nabucodonosor envia suas hordas para tomar Jerusalém e subjugar aquele rei que queria se insurgir contra o seu domínio. Esse é o ano 597 a.C. Jerusalém novamente é invadida, agora pela segunda vez. Os exércitos da Babilônia invadem a cidade, tomam a cidade, humilha o regente de Jerusalém e leva um grupo considerável de judeus para a Babilônia como cativos. Entre esses que foram exilados na segunda leva, estava o profeta Ezequiel. Mas aquele que ficou regendo Jerusalém, ele novamente se insurge contra Nabucodonosor. E agora, pela terceira vez, Nabucodonosor marcha contra Jerusalém, sitia a cidade durante 3 anos, e depois de 3 longos anos de cerco, a cidade cai nas mãos de Nabucodonosor. E Nabucodonosor invade a cidade com toda a fúria que ele tinha. Há relatos de que judeus corriam pelas ruas, gritando.
a mortandade, o morticínio foi incalculável. O profeta Jeremias foi testemunha ocular desses fatos terríveis que aconteceram na cidade de Jerusalém. E foi nesse período em que Jeremias, ele escreve o livro de Lamentações. Mesmo sabendo de tudo que aconteceria, Deus o levanta como profeta para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, e muitas vezes Jeremias vaticinou que o povo cairia nas mãos da Babilônia por causa dos seus pecados. Mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. O povo não se rendeu e não se humilhou. E agora Deus cumpre aquilo que havia dito e o povo cai nas mãos de Nabucodonosor. A cidade fica totalmente destruída. A cidade vira um cemitério a céus abertos, vira um lugar de escombros. Talvez a pior tragédia para os judeus não foi nem a destruição da cidade, mas foi a destruição do templo em que Salomão havia construído. O templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e a glória e motivo de orgulho dos judeus, agora havia caído, estava por terra, até os alicerces foram arrancados para encontrar ouro, porque eles julgavam que havia ouro escondido ali. O povo então estava em opróbrio, estava em vergonha, e Deus havia dito que aquele povo passaria 70 anos cativos, até que eles pagassem todos os sábados que eles não guardaram e não santificaram ao Senhor. Depois de 70 anos, mais uma vez, a palavra de Deus se cumpre. Porque tudo pode ruir, tudo pode falhar, mas a palavra de Deus nunca falha. A palavra de Deus nunca passa. E depois de 70 anos, Deus cumpre a sua palavra e sobe ao trono da Babilônia. Agora o Império Medo-Persa, um rei chamado Ciro, e no ano 538 do seu reinado, ele proclama um edito real, permitindo que todos os judeus que habitavam na Babilônia retornassem para Jerusalém, para reconstruir a cidade e construir um novo templo ao Deus dos judeus. No ano 536, o povo já está em Jerusalém, e o povo começa a construção deste templo. Mas os inimigos do povo de Deus se levantam. As nações vizinhas a Judá se levantam contra aquele projeto, contra a construção daquele templo, porque os vizinhos sabiam que o templo significava vitalidade espiritual, política e nacional do povo de Israel. O povo gravitava em torno do templo, porque o templo emblematicamente simbolizava a glória de Deus no meio do povo. E se o templo fosse reerguido, Deus voltaria a favorecer o povo, porque o povo se voltaria novamente para Deus. Então eles se levantam contra aquela construção, a ponto de impedirem que a construção prossiga. No ano 534, esta obra ela é parada. A construção para pelo um decreto de Artaxerxes. E durante 14 anos, a construção ficou parada. Nesse ínterim, os judeus foram viver suas vidas, construir seus sonhos e projetos, enquanto que o templo estava em ruínas. 14 anos depois de que o templo foi parado de construir, em que a construção foi interrompida, Deus levanta o profeta Ageu. É o ano 520. Deus levanta este homem, juntamente com o profeta Zacarias, e ele conclama o povo, ele chama o povo para retomar a construção do templo, para construir aquela casa, para concluir aquela obra, a fim de que Deus pudesse ser glorificado no meio do povo. A mensagem de Ageu é uma mensagem curta. Seu ministério durou aproximadamente 4 meses. E a sua mensagem está organizada em 4 profecias, em apenas 2 capítulos. É um dos menores livros da Bíblia Sagrada. Todavia, a mensagem de Ageu é uma mensagem profunda. É uma mensagem atual para nós.
E eu chamo a sua atenção para caminhar aqui no livro e aprendermos um pouco sobre aquilo que Deus deseja para nós e quer para nós. Se pudéssemos condensar toda a mensagem de Ageu em duas principais mensagens, em dois principais temas, seriam, primeiro, exortação. Essa é a primeira grande mensagem de Ageu. O capítulo 1 inteiro gravita em torno dessa temática. Deus levanta Ageu para exortar o povo. Mas a segunda mensagem que vemos aqui é uma mensagem de consolação, de consolo para o povo. Então vejamos, no capítulo 1, logo nos primeiros versículos, nós temos a apresentação de Ageu, quem é Ageu, e como Deus o chamou, e qual o propósito do chamado de Ageu. E aí nós temos logo no versículo de número 2 do capítulo 1, a primeira exortação de Ageu para o povo. Ele exorta o povo contra o comodismo. Olha o que ele diz. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Qual é o contexto aqui, irmãos? O contexto é uma construção parada há 14 anos. O povo havia esquecido o templo. E cada um voltou-se para a sua própria vida, para o seu próprio projeto, para os seus próprios planos. E o caso aqui não é que Deus era um sem-teto, que Deus precisava de uma casa para morar, porque Deus não precisa de casa para morar. Ele é Senhor de tudo e Ele preenche o tempo e o espaço. O caso aqui é que o templo representava a glória de Deus no meio do povo. O templo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo abandonou a construção do templo e passou a viver sua própria vida, seu próprio plano e projeto, eles estavam transmitindo a mensagem de que Deus, a presença de Deus e a comunhão com Deus não era tão importante para eles como os seus próprios sonhos e os seus próprios projetos pessoais. Essa é a questão. É prioridade. Deus estava chamando a atenção do povo para as suas prioridades. Se o templo representava Deus no meio do povo, e no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 16, fica muito evidente isso que eu estou dizendo para os irmãos. Porque Deus fala ali com Salomão, no momento em que o templo ele é inaugurado, o primeiro templo, Deus diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Deus chega a dizer que se a peste assolasse o povo, se os inimigos se voltassem contra o povo, e o povo corresse para aquela casa e clamasse a Deus, Deus estaria ali e manifestaria a sua presença e o seu favor em detrimento do povo. O templo, ele tinha um significado, e o simbolismo era Deus no meio do povo. Deus presente. Quando o povo abandonou a construção daquele templo, eles estavam abandonando o Senhor, abrindo mão da relação com Deus, e eles usavam de inúmeras desculpas. E a grande questão aqui, meus queridos, é: que lugar Deus tem ocupado em sua existência? Que lugar Deus tem ocupado em sua vida? Hoje é muito comum ouvirmos cristãos usando de desculpas. Olha, eu não sou mais crente por causa do meu trabalho, por causa da minha família, por causa do lugar em que eu moro, por causa da minha circunstância. Quando eu concluir a faculdade, quando eu me aposentar, quando eu conseguir uma estabilidade econômica e financeira, então eu vou viver para Deus, então eu vou servir a Deus. Deixa eu dar uma máxima para você nessa noite. Nós fomos criados para Deus. Existimos para Deus. Devemos viver para a sua glória. Chegou o tempo de nós honrarmos a Deus. Chegou o tempo de nós glorificarmos a Deus. Não chegará esse tempo, ele já chegou. Esse é o momento em que nós devemos nos posicionar como cristãos e honrar a Deus com a nossa vida e com todo o nosso coração. As nossas prioridades definem os nossos valores. O que para nós tem valor, o que para nós é importante,
tem lugar de primazia em nossa vida, tem lugar de destaque em nossa vida. E a julgar pelas prioridades de muitas pessoas que se dizem crentes, cristãos, Deus não é sua prioridade. Deus não tem sido sua prioridade. A sociedade moderna tem produzido uma geração de crentes humanistas. E quando eu falo de humanista, ou de humanismo, eu estou falando de um sistema onde Deus é um meio para um fim. Deus é um meio para um fim. As pessoas usam Deus como o gênio da lâmpada, como um meio para alcançar seus objetivos inalcançáveis. Mas compromisso com Deus, coração rendido a Deus, isso não é um desejo de muitos que professam a fé evangélica. Humanismo é colocar os interesses pessoais à frente dos interesses espirituais. É viver para si mesmo, é priorizar o seu projeto, o seu plano, a sua vida, e não considerar o que Deus planejou para você, o que Deus sonhou para você, o que Deus escreveu para você viver. Quais são suas prioridades? Que lugar Deus ocupa em sua vida? O povo havia se acomodado para viver sua própria vida, e haviam rejeitado e abandonado o Senhor. A segunda exortação é contra o materialismo. No versículo 4 do capítulo 1, Ageu diz: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo dizia que não tinha como construir o templo, mas eles tinham tempo e condições para construir suas próprias casas enfeitadas. Apainelada aqui quer dizer enfeitada. Construções belíssimas, verdadeiras mansões, enquanto a casa de Deus estava esquecida, enquanto a casa de Deus estava abandonada. Há uma corrida frenética da sociedade moderna por posses, até porque hoje você só vale o que você tem, e o ter tem substituído o ser. Você é medido não por quem você é, mas por aquilo que você tem. Essa é a verdade. E muita gente tem vivido uma mentira de achar que o sentido da vida está em ter, em adquirir, em alcançar, em realizar sonhos, em atingir metas. Mas nada disso dá sentido à vida, porque o sentido da existência humana está em Deus. Você não tem o seu valor calculado pelo que você tem, pelo que você sabe ou pelo que você faz. O seu valor é medido pelo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele morreu em seu lugar para lhe dar uma nova vida. A terceira exortação diz respeito à ingratidão do povo. No versículo 5 do capítulo 1, Ageu continua: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Essa não é a única vez que Ageu usa essa expressão. No versículo 7, ele repete a mesma expressão: considerai o vosso passado, considerai o vosso caminho. O que é que Deus está falando para o povo? Deus está dizendo: lembrem-se de onde vocês vieram, lembrem-se quem vocês eram. Vocês não tinham nada, vocês não eram nada, e eu os abençoei. E eu fiz prosperar o caminho de vocês, e eu dei uma terra que mana leite e mel, e eu subjuguei reinos poderosos por vocês, através de vocês. Eu fiz prosperar esta nação. Vocês não eram nada, mas eu dei a vocês tudo o que vocês têm, tudo o que vocês são, tudo o que vocês têm, vem de mim, foi eu que dei. Considerem o vosso passado. Lembre-se daquilo que eu já dei e fiz por vocês. Ah, meus queridos irmãos, o ser humano é ávido para reclamar daquilo que ainda não tem. Sempre está de prontidão para murmurar daquilo que ainda não recebeu, daquilo que ainda não alcançou, mas dificilmente é grato por aquilo que já recebeu. As pessoas comumente elas esquecem daquilo que Deus fez
e reclamam daquilo que ainda Deus não deu, daquilo que ainda Deus não entregou. Deus estava dizendo que aquele povo estava sendo ingrato, porque não lembravam de tudo que Deus fez por eles, de como o Senhor os tirou do Egito e deu uma terra que mana leite e mel, e como o Senhor os trouxe de volta do cativeiro para a terra de Canaã, para Jerusalém. Precisamos lembrar de todos os benefícios do Senhor por nós. O Salmo 103 diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Devemos nos lembrar que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Vem de Deus. Ele é quem tem nos dado. É Ele que tem nos abençoado. Por isso devemos honrá-lo com tudo o que Ele tem nos dado e com tudo o que temos recebido de suas mãos. Não seja como os 9 leprosos, que não voltaram para agradecer, mas seja como aquele ex-leproso, que foi curado, mas ele volta e diz muito obrigado. E Jesus pergunta: onde estão os seus amigos? Eles não vieram. Já haviam esquecido o que tinham recebido. Estavam talvez comemorando a cura. Mas aquele homem voltou, porque ele reconhecia que tudo que ele tinha agora e o que ele teria dali para frente era por causa de Jesus. Era pelo que Jesus havia feito. Era pelo que Jesus havia dado a ele. A quarta exortação está dos versos 6 a 11. E nós temos aqui duras palavras de Deus ao povo. Primeiro, Deus diz que se aquele povo não se voltasse para Ele, eles sofreriam as consequências. Essa quarta exortação é sobre as consequências de não honrar a Deus, de não tributar honra ao Senhor. E o que é que Deus diz? O Senhor diz aqui através de Ageu que 2 consequências virão para o povo. A primeira, frustração. O povo sofrerá frustração, ou seja, eles não serão felizes pelo que eles têm. No verso 6 diz: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. Ah, queridos, nós precisamos entender que o segredo das nossas realizações não está no nosso mérito próprio. O segredo das nossas realizações está na bênção de Deus, está na bondade de Deus, está na graça de Deus. Eu conheço muita gente que tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas é infeliz, porque dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra uma família feliz, dinheiro não compra um casamento estável, dinheiro facilita a vida, mas não garante felicidade. Tem muita gente que tem tudo que o dinheiro pode oferecer e tudo que desejou, mas não tem felicidade, não tem alegria, é frustrada. E essa é uma das consequências de não honrar a Deus. Você vai ter tudo que você talvez sempre quis, mas vai se tornar uma pessoa frustrada, uma pessoa vazia, infeliz, porque o sentido da vida não está naquilo que você tem, mas naquilo que você é em Cristo Jesus. A outra consequência está dos versos 9 a 11. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E este pouco, quando trouxe para casa, eu com um sopro o dissipei. Diz o Senhor: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz. Qual é a segunda consequência aqui? Fracasso. Então, primeiro, frustração. A pessoa se torna infeliz. Ela tem tudo, mas ao mesmo tempo é miserável. Se sente miserável. E a segunda consequência é o fracasso. Ela trabalha, ela luta, ela corre, ela peleja, mas ela não consegue avançar. Parece que ela dá 3 passos para frente e 2 para trás. Ela não consegue deslanchar, não consegue
crescer, fluir. É uma pessoa fracassada, talvez emocionalmente, talvez relacionalmente, talvez financeiramente, ou talvez espiritualmente, que é o pior de todos os fracassos. Na vida de um servo de Deus, todo projeto humano que não glorifica a Deus está fadado ao fracasso. Todo projeto humano que não glorifica a Deus na vida de um crente está fadado ao fracasso. Você deve lembrar que Jacó, ele fez planos de enganar o irmão, de enganar o pai e de ganhar tudo de forma ilícita. E deu tudo errado. Ele teve que fugir da casa do pai, ele teve que viver mais de 20 anos longe de casa. E ele aprendeu a duras penas que não dá para fazer as coisas de qualquer jeito e honrar a Deus ao mesmo tempo. Você deve lembrar de Isaías, que era um estadista e que vivia ali na sombra de Uzias, no palácio. E quando Uzias morre, Isaías fica sem âncora, fica sem escora, e ele corre para Deus, e é lá onde o Senhor o apanha com a sua glória, e o chama para ser profeta em Israel. Não há como fugir da vontade de Deus. Talvez você está na situação que está, porque tem lutado contra a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus, mas você, de forma obstinada, tem lutado contra a vontade de Deus, contra o plano de Deus, e isso só lhe levará à frustração e a fracasso. Não lute contra Deus, não vá de encontro à vontade de Deus. Renda-se nessa noite, renda-se nesse momento, ouça a voz de Deus, retorne ao Senhor, volte-se para Deus, e o Senhor realinhará os seus caminhos, e você viverá o melhor de Deus nessa terra. Essa foi a palavra de Deus ao profeta, dada ao povo por meio de Ageu. Mas a segunda mensagem é uma mensagem de consolo, porque é muito interessante. Poucos profetas na Bíblia foram ouvidos de pronto. Muitas vezes os profetas falavam e o povo não dava ouvidos. O profeta gritava e clamava e o povo não escutava. Como é o exemplo do próprio Jeremias, que sofreu tanto, trazendo a palavra do Senhor para o povo, e o povo não ouvia. Mas Ageu, ele teve a felicidade de ser ouvido pelo povo. O capítulo 1 diz que o povo deu ouvidos à palavra do Senhor através de Ageu. A partir do versículo 12, diz que o povo se inclinou para Deus, se voltou para Deus. E quando o profeta conclama o povo, subam o monte, tragam madeira, edifiquem a casa, dela me agradarei e vos abençoarei, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o povo parou e deu ouvidos. E o povo se reuniu para novamente retomar a construção daquela casa, daquele templo. E foi uma grande festa, foi um grande momento de celebração, foi um grande avivamento no meio do povo. 4 anos depois, aquela palavra liberada pelo profeta Ageu, ela fez o efeito final, porque o templo estava construído. No ano 516 a.C., aquele templo estava edificado. Mas antes do templo ser concluído, ainda nesse período de construção do templo, houve um momento em que o povo ficou triste. E Deus levanta novamente Ageu, agora no capítulo 2, para trazer uma palavra de consolo ao povo. E qual era a razão da tristeza do povo? Qual era o motivo do descontentamento do povo? O livro de Esdras, no capítulo 3, verso 12, nos informa o motivo pelo qual o povo estava triste, mesmo diante de um momento de mobilização nacional para a construção do templo. O escriba Esdras diz que muitos dos sacerdotes e dos levitas, e muitas das cabeças das famílias que já eram idosos, que viram o primeiro templo que Salomão havia construído, quando viram aquela casa, aquele segundo templo que eles estavam construindo, sendo levantado, eles, em vez de ficar felizes, ficaram tristes. Por quê? Porque eles viram que aquele templo que eles estavam erguendo a Deus não podia ser comparado com o primeiro templo que foi construído pelo rei Salomão. Era uma casa simples. Se fosse colocar o templo que Salomão construiu
e comparar com o templo que eles estavam construindo, seria uma mansão, um palácio e uma choupana, um barraco. O povo era pobre. Aqueles judeus que voltaram no cativeiro não tinham recursos financeiros. Então eles deram o melhor que tinha para construir aquele templo, mas era uma casa muito singela. Era um templo muito simples. E o povo ficou então triste por não poder construir um templo suntuoso, um templo cheio de riquezas, como foi o primeiro templo de Salomão. E veio a dúvida no coração do povo: será que Deus vai receber a nossa obra? Será que o Senhor virá realmente morar nesta casa? Uma casa tão pequena, tão simples. Será que Deus realmente irá vir aqui e a sua glória estará aqui conosco? E o povo se entristece por conta disso. Deus levanta então Ageu trazendo essa palavra de consolo ao povo. E agora, Ageu muda o tom da sua mensagem. A priori era exortação, mas agora é consolo e encorajamento. E no versículo 4, no capítulo 2, ele diz: agora, pois, sê forte, Zorobabel. Diz o Senhor: sê forte, Josué. Todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Onde estava ancorado o consolo de Deus para o povo? Em primeiro lugar, o consolo de Deus estava ancorado na certeza de que Deus estava com aquele povo. Deus era com aquele povo. Deus estava se agradando daquilo que estava sendo feito. Deus estava sendo honrado por eles. E Deus diz: eu estou com vocês. Vocês não estão sozinhos. Eu estou com vocês nesse empreendimento. Diante do desconhecido, do impossível, Deus nos diz nessa noite: não tenha medo, eu estou com você. Não temas, eu estou com você. A consciência de que Deus está conosco, ela nos dá segurança, irmãos. Salmo 23, verso 4, o salmista Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Quando temos a certeza de que Deus está conosco, nós enfrentamos até o vale da sombra da morte, porque sabemos que o Senhor nos sustentará, o Senhor nos guardará. Foi essa segurança que levou Davi a enfrentar o gigante Golias, e quando o gigante o afronta, tenta desanimá-lo, Davi responde: você vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos, e é Ele que me dará a vitória. E é interessante que Davi usa a mesma expressão que Ageu aqui. Várias vezes você deve ter percebido que Ageu usa a expressão Senhor dos exércitos, Jeová Sabaote. É a mesma expressão usada por Davi quando enfrenta o gigante. O Senhor dos exércitos está comigo, Ele me dará a vitória. Então a certeza de que Deus está conosco é um consolo em dias de luta, é um consolo em meio ao vale de lágrimas, é um consolo em meio às provações. Saber que Deus está com você, que não lhe abandona, é um grande lenitivo para um coração angustiado e aflito. Segundo fundamento desse consolo, está no versículo de número 7. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Primeiro Deus garante que estaria com o povo. Agora Deus diz que a sua presença estaria no meio deles. Deus só não os ajudaria, mas Deus também estaria no meio deles, se movendo no meio deles. O mais importante não é um prédio bonito, mas é a presença de Deus. De nada adiantará estar num templo se ele estiver vazio da presença de Deus. O que Deus está dizendo para o povo é: não importa a casa, a simplicidade, o importante é a motivação e a atitude de vocês, e eu garanto que eu estarei no meio de vocês. A presença de Deus garante a realização dos projetos. Foi por causa da presença de Deus que o povo de Israel atravessou o deserto, e durante 40 anos Deus esteve com o povo, Deus sustentou o povo.
durante toda aquela peregrinação. Não é à toa que Balaão, quando é contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, e em vez de amaldiçoar, ele faz abençoar, e por 3 vezes ele sobe ao monte para lançar uma maldição, e ele abre a boca, e quando ele pensa em dizer palavras de maldição, ele acaba falando palavras de bênção, e ele bendiz o povo, e bendiz o Deus daquele povo. Finalmente ele volta na 3ª vez e diz para Balaque, rei dos Moabitas: não há como amaldiçoar esse povo. Enquanto Deus estiver no meio deles, enquanto a presença de Deus só com eles, não há maldição que pegue neles. Essa é a certeza que precisamos ter. O nosso coração não pode se abalar. Você não pode se atemorizar, porque Deus está com você, e a presença de Deus é com a sua vida. O terceiro e último pilar, que garante consolo ao nosso coração, é a certeza de que o nosso Deus é um Deus poderoso. Essa verdade, ela salta aqui no versículo de número 8, quando ele diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Todos os recursos que nós precisamos estão em Deus. Tudo que a sua alma precisa, tudo que você precisa estar em Deus. Ele é a nossa fonte. Ele é os nossos recursos. Ele é a nossa colheita. O salmista no Salmo 87, verso 7 diz: todas as minhas fontes estão em ti. Deus é a sua fonte. Sabe o que é que isso comunica? Que nunca vai falhar. Se Deus é a nossa fonte, essa fonte nunca vai secar. Os recursos humanos podem se esgotar, mas enquanto os recursos humanos se esgotam, as fontes de Deus continuam jorrando. Elas nunca param de jorrar. O nosso Deus é um Deus provedor. Ele abençoou Abraão no meio do deserto. Ele esteve com Agar quando fugiu, estava para morrer no deserto. Ele esteve com Israel, mandando o maná. As roupas não se rasgaram, as sandálias não se desgastaram, porque Deus estava com o povo, ajudando o seu povo, sustentando o seu povo. Esse é o nosso Deus. Por isso, que o seu coração seja consolado nessa noite. Que você não tenha medo. Que você não se desespere. Deus está com você. A presença de Deus é com você. Porque Ele habita em você. Ele é poderoso para fazer tudo que você não pode fazer. Para dar tudo que você necessita. Ele garante aqui no versículo de número 9 para o povo: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Eu quero encerrar minhas palavras nessa noite dizendo para você que há um tempo novo de Deus para a sua vida. Novas experiências, nova oportunidade, um novo começo. Deus quer fazer todas as coisas na sua vida. Abrace esta palavra. Creia. Alinhe seu coração. Alinhe sua vida. Endireite suas veredas. Ouça a voz de Deus. Priorize o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. E creia que Deus é com você. Creia que Deus é com a sua vida.